Então nós sabemos, e basta nós dar uma olhada por cima, né, em como se encontra esse nosso querido planeta Terra, né? Então a gente vive uma época, um momento longo, que se alonga cada vez mais, de transformações, porque as transformações elas são constantes, né? Mas tem momentos que elas são mais intensas e até começam a ficar até mais visíveis. Porém, nós temos quantas crises, né? Nós encontramos aqui nesse nosso querido planeta. As crises morais, as desigualdades sociais, né? As tensões no convívio com o próprio ser humano, né? E isso é muito comum nós observarmos hoje, principalmente na atualidade, onde nós vivemos um momento em que a gente tem muito acesso a informações, a informação chega muito rápido, né, a todos nós, e com isso nos traz uma avalanche de informações úteis e informações que não são tão úteis, né? Ou são úteis para alguns, né? Porque depende daquilo que você classifica como úteis. Porque enquanto tem uns que gostam de buscar informações que sejam harmoniosas, lhe tragam equilíbrio e um pouco de paz, ao contrário, tem outros que adoram as informações mais complexas, né? Os crimes, as violências, a maldade como um todo, e as pessoas cultivam isso com uma naturalidade e com um entusiasmo que às vezes a gente olha assim e diz, meu Deus, como pode? Mas enfim, cada um na sua condição. Então, em meio a tudo isso, né, então a gente faz essa pergunta, como deve se posicionar aquele que tem aí um entendimento, né, de que é um espírita? Né? Porque ser espírita não é uma coisa tão simples e tão fácil. Dado que a proposta do espiritismo é trazer, né, e colocar em execução a proposta do Evangelho do Cristo. Então não é uma tarefa tão simples ser espírita. E como quem vai fazer isso? Os espíritos? Não só os espíritos, mas aqueles que os seguem, né? Como filosofia, como entendimento, como religião, procurando compreender e compreendendo precisa colocar em prática, né? Colocar isso, essa vivência, vivenciar esse Evangelho do Cristo, que não é tão simples no dia a dia. Às vezes no papel é mais simples, mas na vida prática não é tão simples assim. Bom, é importante que nós compreendemos, né, esse mundo em que vivemos, que possamos entender como funciona a própria nossa existência, em que contexto nós estamos inseridos, para que dessa forma nós consigamos viver com um pouco mais de harmonia, com um pouco mais de equilíbrio. Dentro de todos esses processos de transformações, nós temos eu vou começar aqui com uma leitura do Livro dos Espíritos, para que a gente possa seguir nessa linha de raciocínio. E na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, pergunta assim, Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então nós começamos com o compromisso do autoconhecimento. Na doutrina espírita nós chamamos muito a atenção com a proposta da reforma íntima, que tem também esse objetivo, de nos trazer a condição de nos conhecermos, porque nos conhecendo torna-se mais fácil essa nossa caminhada. E na pergunta
919A, que é da seguinte maneira, que é uma sequência. Diz assim: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E a resposta é muito longa, mas eu vou ler só um trechinho pequeno. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo de se queixar de mim. Essa é uma resposta que é trazida do Santo Agostinho. É um relato, ele é um pouco longo, que vale muito a pena se reler, né, com calma, porque é muito instrutivo, mas é a proposta do autoconhecimento. Então, para que a gente consiga se conhecer, nós precisamos começar a vasculhar os nossos comportamentos, começar a vasculhar a nossa maneira de pensar, para que a gente consiga entender como a gente funciona, né? Então, muitas das vezes, nós temos comportamentos que desconhecemos, até que alguém, ou que aconteça algum evento, e que a gente apresenta aquele comportamento que a gente às vezes conhece por longos períodos. Nós vivemos na Terra em locais apropriados e adequados à nossa necessidade. Então, os nossos lares, o nosso trabalho, são locais ideais para que a gente possa ter a oportunidade de exercitar tudo aquilo que nós precisamos para a evolução do nosso espírito. As pessoas que convivem conosco nem sempre são aquelas que só nos trazem elogios, principalmente no nosso convívio no lar, mas são, na maioria das vezes, aquelas que nos mostram os nossos defeitos, que contribuem para que a gente tenha a oportunidade de se conhecer. Aqueles que nos amam quase nunca colaboram efetivamente para a nossa evolução, porque eles quase sempre têm o comportamento de nos trazer a ideia de que somos pessoas muito boas, pessoas quase perfeitas. E tudo que a gente faz é tudo muito bom, é tudo muito tranquilo, é tudo muito gostoso. E os nossos defeitos? Chega uma hora que você vai acreditar que realmente você é perfeito. E aí você perde a chance de evoluir, porque nós vamos crescer exatamente conforme nós vamos depurando essa nossa condição, né? Essas nossas fraquezas, esses nossos defeitos que a gente vai convertendo em virtudes. E a gente só vai fazer isso se nós conhecermos. Se não conhecermos, como nós vamos reformar, como nós vamos reconstruir algo que nós desconhecemos? Como nós vamos reformar algo que nós não sabemos por onde começar, nem sabemos se existe a necessidade da reforma? Se a minha casa apresenta-se em perfeitas condições, por que eu vou reformar? Todavia, se eu encontro uma rachadura, se eu encontro uma razão que a ameace a ruína, eu vou querer refazer aquilo lá, reformar aquilo lá, para que haja uma garantia de que ela tenha uma longevidade melhor. É a mesma coisa conosco. E o que seria essa longevidade em nós? A longevidade da nossa harmonia, do nosso equilíbrio. A conquista de bons sentimentos em nossos corações. A conversão de termos uma condição espiritual melhor para que possamos, com harmonia, enfrentar os desafios e os obstáculos que a vida nos oferece. Porque caminhar na Terra
é sempre uma jornada cheia de desafios. Porque nós estamos vivendo num mundo de expiação e prova, ainda é. Está em transformação, mas essa transformação leva tempo. Até que o amor possa ser o sentimento que vai predominar aqui, em todos os corações, isso vai levar tempo. Então, num planeta de expiação e provas, nós somos colocados à prova a todo instante. Nós somos testados. E que essas oportunidades não é para denegrir nenhum de nós, não é para nos desmotivar na caminhada, mas ao contrário, é para nos impulsionar no nosso crescimento, principalmente no nosso crescimento moral. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós temos uma lição intitulada O Homem de Bem, que diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Né? Esse seria o comportamento ideal que nós tivéssemos, mas serve para nós como roteiro para que possamos buscar. Porque viver na Terra, na sua plenitude, todas essas condições, né? Viver a lei de justiça, de amor e de caridade na sua plenitude, na Terra, não é uma tarefa simples nem para qualquer um de nós. Precisa já ter adquirido bastante bagagem moral para conseguir colocar em prática. Todavia, para nós, serve como roteiro, serve como meta a ser alcançada. Mas como nós vamos alcançar essas metas? Buscando o exercício diário, buscando colocar em prática na nossa própria vida, para que a gente consiga, assim, caminhar com maior harmonia e nos tornarmos efetivamente um verdadeiro espírita. E no mesmo capítulo, no item 4, que fala sobre os bons espíritas, diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más tendências. Então, muitas das vezes, nós temos a ideia de que quando se fala no verdadeiro espírita, nós imaginamos alguém que já alcançou a plenitude em sua condição moral, que na verdade não é, mas alguém que busca essa plenitude através do esforço próprio, através da dedicação diária, porque isso são exercícios diários, né? Qual de nós não temos as nossas dificuldades? Qual de nós que caminhamos na Terra que não temos defeitos a ser corrigidos? Todavia, nós podemos e devemos lutar constantemente e diariamente para alcançar a harmonia de nós mesmos, corrigindo esses nossos defeitos. Mas não é fácil eu corrigir os defeitos, porque eu vou tentar, puxa, eu estou na Terra, eu sou humano, eu vou cair, eu vou cometer erros? Claro que vai. Todos nós, quando iniciamos o exercício de qualquer atividade que desconhecemos, nós vamos errar, muitas vezes até começar a acertar, tá? E não é diferente no exercício do nosso aperfeiçoamento moral. Não é diferente no exercício que nós buscamos para converter defeitos em virtudes. Esses são mais constantes.
as quedas às vezes são mais sentidas, porque além da nossa luta para alcançar esses objetivos, ainda temos que lutar, né, contra, entre aspas, porque não estamos em guerra externa, a guerra é interna conosco mesmo, mas contra aqueles que não desejam que nós alcancemos êxitos. E tem muitos. Na nossa jornada como espírito, nós já passamos por muitas vidas. Já conhecemos muitas pessoas, de todos os tipos. Já fizemos muitas amizades e certamente também muitas inimizades. Tá? Então, raramente encontra-se na Terra alguém que reencarne e que não tenha e que não sofra a investida de espíritos que desejam lhe perturbar. Mesmo espíritos reconhecidamente bondosos nas suas atitudes, são principalmente esses, são tentados, entre aspas, né? Mas são colocados à prova por esses espíritos que Deus permite que venham até nós e que nos proponha situações que, se nós aceitarmos, vai levar-nos à ruína, para validar mesmo nós o quanto ainda eu preciso melhorar, o quanto ainda eu me sinto tentado seguir esse caminho, o quanto ainda eu tenho que lutar para dizer não, o quanto ainda me pesa dizer não, né? Para essa proposta que me é colocada. Porque a Terra, ela é um lugar maravilhoso para se viver. Principalmente quando você quer viver sem nenhum compromisso, porque todos os caminhos aos desequilíbrios é aberto para você. E você chega lá com facilidade. Como diz popularmente, né? Para descer, todo santo ajuda, né? Então, ladeira abaixo é muito fácil ir. A subida é que necessita de esforço. Então, quando nós falamos na questão dessa nossa transformação, nós falamos de esforços, nós falamos de dedicação. Mudar as nossas atitudes não é algo que seja tão simples. Mudar, então, os nossos hábitos nem se fala, né? Basta observar a luta que se faz para a galera que adora fazer regime, né? Ou que pelo menos faz regimes constantemente, ou se propõe a fazer constantemente e raramente faz. Porque a tarefa não é fácil, você desenvolve hábitos e mudar esse hábito, por mais simples que seja, requer esforço, requer dedicação. A bateria parece estar acabando. Quer outra pilha? Acho que acabou a bateria. Quer outra pilha? Por favor. Senão o povo não vai me ouvir. Né? Então requer esforço e dedicação. Se não tiver essa dedicação, se não tiver esse esforço, você não consegue, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Tá? Então nós temos aquelas que já é muito conhecida entre todos nós, a proposta do regime do ano novo, né? Então virou o ano, aí ali você faz a promessa de que você vai fazer o regime, de que você vai fazer um belo regime ao longo desse ano. Mas você vai começar depois do carnaval. Porque até o carnaval não tem como fazer regime. Porque isso, você tem o ano novo, tem um monte de festa, depois você vem, ainda tem a Páscoa, que vem, que traz os chocolates que todo mundo adora, né? E como viver sem essas delícias, né? E aí quando chega o carnaval, você já esqueceu da promessa. Aí você vai lembrar depois, no início do outro ano. Mas é assim que nós fazemos, tá? Porque esses hábitos que nós desenvolvemos em nós, eles ficam tão arraigados
que a gente não tem tanta força de vontade para transformá-los, para nos libertarmos dele. Alguns deles nós reclamamos, mas nos sentimos confortável com a presença deles, né? Então, e quais são esses hábitos que nós temos que mudar na nossa vida quando nós olhamos para a nossa condição moral? São os hábitos do pensar, principalmente do pensamento. E esse é dolorido. É muito trabalhoso você educar a tua mente a pensar diferente do que você costumava pensar toda uma existência, né? Então nós temos os hábitos, muitas vezes nós desenvolvemos, e cada um tem os seus, né? Mas eu vou falar aqui aleatoriamente, o hábito de falar mal das pessoas, o hábito do julgamento. Então você olha para uma criatura que está lá no outro lado da rua, você nunca viu ela na vida. Não sabe de onde veio, onde nasceu, onde mora, mas você olha para a criatura e você já julga. Você faz ali o seu julgamento. E muitas vezes é inconsciente. Você não parou para avaliar. Você olha e quando você viu, você já julgou. Isso é um hábito que nós desenvolvemos. E esse tipo de hábito, muitas vezes, ele está tão arraigado que ele já automatizou na sua mente. Por que ele automatizou? Quando nós temos o pensamento não automatizado, então a região do cérebro formula uma necessidade, então ela vai e pede autorização para uma outra região do cérebro para ser executada, né? Então vamos pensar aqui. O nosso sistema límbico cria uma necessidade. Então ele faz uma requisição ao nosso lobo pré-frontal para que tenha autorização para executar aquilo, que é a área da razão do nosso cérebro. Então ele avalia, recebe essa informação, faz uma avaliação e diz, não, isso é bom, se é bom, está autorizado. Se não é bom, não é para fazer. E aí como é que a gente faz? Quantos de nós não já se viu em um debate interminável, você com você mesmo? Então você questiona, você reprova e você justifica e você reprova e você fica nessa luta, faço, não faço, faço, não faço, tá? Isso é quando não está automatizado. Quando está automatizado, você executa porque não precisa de autorização, já está autorizado, tá? Na automatização, você não precisa mais dessa validação, porque isso já está validado, já está autorizado. Vem o pensamento e você executa. Não dá tempo você avaliar, né? E como mudar isso? Tá? Para mudar isso, é preciso iniciarmos o processo de, como eu li lá no começo, né? Conhece-te a ti mesmo, de autoconhecimento. Então você vai começar a avaliar como é que está funcionando as tuas atitudes. Como está funcionando as tuas atitudes físicas, mentais, emocionais, em todos os pontos, do sentimento também. Você vai começar a se perceber, porque assim, nós temos na vida material uma dificuldade enorme, porque muitos de nós vivemos uma vida inteira e não temos a menor ideia de quem somos. Não temos. Porque você nunca se percebeu. Você nunca parou para se avaliar. Você vive conforme as coisas vão surgindo, você vai fazendo. E aí você diz, não, eu nasci assim, vou morrer assim, e morre. Né? E morre assim, porque não tem o interesse de mudar. Não tem o compromisso de trabalhar pela essa transformação. Além de não ter o compromisso para trabalhar por essa transformação, alguns de nós, quando já nos predispomos, e aí nós percebemos o tamanho do obstáculo, desanimamos, logo nas primeiras tentativas. Porque a gente acaba concluindo
que viver como vivíamos era muito mais fácil e muito mais simples. Não precisava tanto esforço, não precisava ficar se avaliando, não precisava ficar se cobrando, né? Porque não é o propósito ficar nos cobrando, mas o propósito é que nós comecemos a identificar como as coisas funcionam à nossa volta. Em que momento os meus pensamentos traz ideias de desarmonia? Em que momento o meu sentimento de raiva surge? Quais são os gatilhos? Quais são as portas que me permitem, que me deixam, que me levam ao desequilíbrio? Né? São perguntas que nós temos que responder a nós mesmos. Porque só assim é que nós vamos nos descobrindo. É que nós vamos compreendendo como nós funcionamos. Porque cada um de nós aqui funciona diferente. Cada um de nós aqui agimos diferentes diante da mesma situação. Porque temos verdades diferentes. Temos condições espirituais e desenvolvimento espirituais diferentes. Estamos em processos evolutivos diferentes uns dos outros. Aquilo que é verdade para um, às vezes não é a mesma verdade para o outro, né? E cada um de nós vai avaliar as coisas que acontecem à nossa volta de acordo com as nossas verdades. Bom, eu vou ter que pular um monte de coisa, que senão não vai dar tempo de falar. Mas vamos lá. E o espírita? Quem é esse espírita? Dentro desse contexto do Evangelho do Cristo, né? Então nós dizemos que o espírita, ou verdadeiro espírita, é um semeador de valores de Jesus. Olha só o tamanho da responsabilidade. Semeador dos valores do Cristo. Por que isso? Porque muitas das vezes, ou quase sempre, o espírita é chamado a opinar, a se posicionar diante das situações que acontecem na vida cotidiana. O espírita é cobrado pela sua atitude. E o que se espera da atitude de um espírita, de alguém que se diz espírita? Né? Se espera uma atitude, no mínimo, próxima da atitude do Cristo. No mínimo, próxima da atitude do Cristo. O que não é fácil para uma criatura humana como nós, cheias de defeitos, né? Mas precisamos nos colocar diante da vida com essa busca constante do nosso aperfeiçoamento, com essa proposta de nos comprometermos com a nossa melhoria, dia a dia. E quando assim fazemos, nós vamos cometer erros, mas esses erros vão passar a ser cada vez menor. Porque você vai errando e você vai se esforçando para corrigir. Então, quando você já está nesse processo, você tem maior facilidade de pedir desculpas para alguém quando você comete uma falta contra ele. Você tem maior facilidade de desculpar alguém que cometeu uma falta contra você. Você começa a buscar o esforço para colocar na prática a ideia do perdão. Perdoando, começa a se sentir mais livre, a tua vida fica mais leve. E como viver nessa sociedade sem o recurso do perdão? Como viver na Terra hoje, se você guardar para si todas as ofensas que você encontra no caminho? Como vai ser a tua vida? Como você vai encontrar paz para viver? Porque você olha nas redes sociais, o que mais você vê é discursos de ódio, de perseguição, pessoas revoltadas, pessoas que não têm
o mínimo de paciência, pelo menos é o que apresentam, para responder uma pergunta. Pessoas que entram em discussões e debates por assuntos que você desconhece, que não te diz respeito, mas as pessoas buscam esses meios e descarregam todo o sentimento de ódio, de raiva que tem no próprio coração. E como você vai conviver com isso se você não aprender a compreender que aquela criatura ela está num ponto diferente do seu? Por que você vai entrar em atrito com ela? Qual o benefício que você vai ter para você e qual a contribuição no bem que você vai dar para ela? Nenhuma. Então você começa a evitar conflitos. Evitando conflitos, você cria espaço para a aproximação de outras pessoas. Você vai trabalhando o teu sentimento para que você possa desenvolver as condições de empatia já com pessoas que você desconhece. Você já começa a sentir a necessidade de experimentar os sentimentos de amor para com seus semelhantes. Você já começa a sentir a necessidade de buscar um caminho para a prática do bem, para a prática da caridade. E como fazer isso? Como praticar a caridade? Precisa ser só na casa espírita? Eu só posso praticar a caridade se eu tiver com os cofres cheios de dinheiro para distribuir caminhões de alimentos, de roupas, enfim, coisas materiais? Não. A caridade ela começa no nosso próprio lar. É lá onde a gente começa o exercício dessa nossa transformação. É através do nosso lar onde a gente faz a maior contribuição para a sociedade. Porque também o nosso lar faz parte da sociedade. É no nosso lar que nós nos mostramos como nós somos. Então é lá onde nós temos a chance de exercitar com maior frequência a paciência para com aqueles que convivem conosco. Qual de nós não tem um parente que é um pouco mais difícil de conviver com ele no nosso grupo familiar? É onde nós temos a chance de praticar o perdão com maior frequência, até o momento em que você não sinta mais a necessidade de perdoar, porque você não se sente mais ofendido. Quando Jesus diz a Pedro, perdoa 70 vezes 7, a mesma ofensa, que na prática é perdoa sempre. 70 vezes 7 você tem como oportunidade para transformar isso num hábito de vida, num hábito para a tua paz, para a tua harmonia. Então, diante da sociedade, nós podemos ser úteis no nosso trabalho. É lá também onde nós encontramos os obstáculos com a convivência. É lá onde nós encontramos alguns dos nossos desafetos. É lá onde nós somos colocados à prova para que possamos sermos efetivamente justos, para que possamos sermos efetivamente éticos nas nossas atividades. São coisas, muitas vezes, coisas simples, mas que vai fazer diferença nessa nossa caminhada. No nosso processo de desenvolvimento, nós sabemos que a leitura espírita é muito útil. A prece
é indispensável na vida de qualquer um de nós, que buscamos nos aproximarmos de Jesus, que buscamos nos aproximarmos dos espíritos bons, porque a prece é o meio de comunicação que temos com Ele, é onde encurtamos a distância, é onde nos unimos no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, nas mesmas vibrações, é onde sentimos-nos acolhidos. Mas também é através da prece que nós podemos praticar muito a caridade. Quanto peso temos para orarmos por alguém que precisa? Não nos pesa nada, não nos custa nada. Por vez, alguns minutos curtos é o suficiente. E muitas das vezes, esses nossos minutos curtos para o outro é tudo que ele necessitava. É o impulso que ele precisava para vencer o desafio que está a caminho na sua vida. É o impulso motivador. Quando ele recebe, ele pode transformar os pensamentos que ele tinha, se sentir inspirado, se sentir acolhido, abrir portas para que possa efetivamente encontrar os caminhos para a sua libertação. Uma prece que qualquer um de nós pode fazer. Uma caridade de valor inestimável. E nós podemos fazer isso. Nós podemos orar por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos, mas também devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que efetivamente não gostam de nós. Porque se eles não gostam de nós, é uma condição muito óbvia. Se eles nos odeiam, se eles cultivam isso no coração deles, é porque eles estão bem distantes do amor. Porque se eles amassem, se eles sentissem o amor em seus corações, eles não iam guardar esse sentimento de ódio por nós. As nossas preces, por esses nossos irmãos, pode ajudá-los a mudar a sua maneira de ver a vida. E à medida em que eles vão se sentindo mais próximo do sentimento do amor, eles vão se desfazendo dessas necessidades de guardar sentimentos de rancores, de ódio e de raiva. E logo, esse sentimento que guardavam por nós vai se dissolvendo, vai perdendo sua utilidade. Ele vai se libertando e nós também. Veja, é um recurso que podemos usar em benefício mútuo. Fazemos o bem ao outro através da nossa prece e fazemos o bem a nós, porque se ele nos odeia, é uma vibração que está sendo emitida a nós a todo instante. Mas aí você fala, não, eu sou espírito, estou bem protegido. Os espíritos bons me protegem dessas vibrações. Mas será que nós vamos estar efetivamente em harmonia 24/7? 24 horas por dia, 7 dias por semana? Isso de forma constante? Será que nós não temos oscilação nas nossas vibrações? E nessas nossas oscilações, vem aquela vibração de ódio contra nós, pode encontrar sintonia e aí está o sofrimento. Mas se aquela criatura já começou a sentir amor, ela não vai mais emitir isso contra você. Então, é algo que você vai estar livre. Veja, o benefício que nós fazemos ao outro, o benefício que vem para nós, né? Porque tudo que Deus nos permite do bem, ele serve de forma mútua, nunca é isolado. Sempre que nós fazemos o bem ao outro, nós beneficiamos o outro
e nos beneficiamos. Tá? Porque isso é da lei. E nós vemos isso sempre nas atividades dos espíritos bons. Eles sempre agem dessa maneira. O bem que eles colocam tem que ser para todos e não para beneficiar apenas um lado. E como nós, o espírita, deve se comportar diante de toda essa divulgação de ódio, de perseguição, de maldade? Devemos julgar os outros? Devemos julgar aquelas pessoas? Devemos nos posicionar contra e combatê-los ódio com ódio? Não. O ensinamento do Cristo é que devemos amar uns aos outros. E a doutrina diz para que devemos, o amor é um dos primeiros passos que nós temos, que ele diz assim: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruir-vos, eis o segundo. O amor, como lei, é o caminho que devemos buscar a todo instante para harmonizar nosso coração. Aonde há desequilíbrio, nós precisamos aprender a olhar aquilo com amor e nos colocarmos em uma condição oposta, vibrando para que lá encontre a harmonia. Se alguém nos persegue, se alguém nos calunia, se alguém nos ofende, qual é a nossa atitude? Nos vingarmos dele? Não. É isso que a sociedade espera do espírita? Sabemos que não. Mas é isso que nós esperamos de nós? Não deveria ser. Então, a nossa posição e a nossa postura é do perdão. É de compreender a condição do outro. Se ele se posiciona dessa forma, é porque talvez seja essa a verdade dele. É esse o momento em que ele ainda caminha no seu processo evolutivo. Será que ele já conhece tudo que eu já aprendi? Ou será que ele não conhece nada do que eu já aprendi? Se ele desconhece as verdades que eu tenho, como eu posso obrigá-lo a agir conforme eu agiria? Então a minha postura tem que ser a contrária, a da paciência, a do perdão, a da compreensão, a do entendimento. Mas José, isso é muito difícil. Se fosse fácil, todos nós já era santo, nem precisava estar aqui mais. Mas é necessário. Não tem outro jeito. Porque todos nós estamos na Terra para evoluir, para nos transformarmos em espíritos de luz, em espíritos puros. Não vai ser num ano nem numa encarnação, mas são as encarnações sucessivas aonde nós vamos obtendo conquistas de virtudes. E essas virtudes é que vão reconfigurar a nossa condição de espírito, para que mais tarde nos apresentemos com a outra vestimenta, com a outra forma, física e mental, principalmente nas nossas atitudes morais. Se assim nos colocarmos diante da sociedade, nós vamos encontrar espaço para sermos efetivos contribuintes da transformação do mundo. Nós falamos muito de um mundo melhor, nós sonhamos muito com um mundo perfeito, mas aonde é que se faz a transformação do mundo? Aonde começa essa transformação? Ela começa em cada um de nós. O mundo se tornará melhor quando eu for melhor. O mundo será perfeito quando perfeito eu for.
Então, os parâmetros da perfeição e da harmonia do mundo, especialmente os parâmetros que esperamos obter, que esperamos vivenciar, que esperamos encontrar nas pessoas, eles têm que nascer em nós. Nós precisamos aprender a fazer isso. E não esperar que o outro traga pronto para nós. A perfeição do mundo, ela tem que nascer em cada um de nós. Se não for, nós nunca vamos encontrar essa perfeição. E nunca vamos alcançar essas metas. E, de novo, como a gente vai alcançar isso, se não através da nossa transformação? Então, a postura que nós devemos ter diante da sociedade, a postura que nós devemos ter na condição de espírita, tem que ser a postura do amor. Não tem outro jeito. Nós não podemos carregar conosco a bandeira do espírita e ainda sair propagando o ódio. E ainda sair protagonizando sofrimento na vida alheia, discórdia. Nós precisamos aprender a ser luz, a distribuir a luz por onde passarmos. Eu lembro um outro dia, eu estava em casa e às vezes vêm os amigos nos visitar nas horas que a gente não pode receber as visitas, né? Estou lá, acho que eu estava lavando uma roupa minha, enfim, no tanque, aí me chega um amigo espiritual e ali começa a puxar assunto e tal, e entre esse assunto ele vai me dar o recado, fala, olha, a sua vida, assim, bem de leve, tá? Ela tem que ser uma prece em todas as suas atitudes. É fácil? Aí alguém vem e te incumbe gratuitamente de uma tarefa dessa para você ter que executar, né? Mas ele está com a razão. Se assim não for, eu não vou ter identidade. Se eu for um aqui e outro lá, que identidade eu tenho? Eu tenho que ser um só, né? E a minha vida tem que ser pautada no esforço para vivenciar o Evangelho do Cristo. Não estou afirmando que eu vou conseguir viver, mas eu tenho que me esforçar. Eu vou errar? Vou, porque eu sou humano. E sou humano e imperfeito. Eu vou cair? Claro que vou. Mas eu tenho que ter força suficiente para me reerguer e seguir adiante. Não podemos ter medo da queda. Não podemos ter medo do erro. O que devemos é ter medo de gostar de cair, de gostar de errar. E assim, abrir mão do esforço para nos reerguer e seguir adiante. Tudo nós podemos. Tudo, absolutamente tudo. Basta que nós efetivamente desejemos. Nós podemos transformar a nossa vida, vocês não imaginam de como, mas nós temos que querer. Porque se você der o primeiro passo, acredite, todo o esforço dos espíritos bons para que você siga adiante, você poderá contar. Mas lembrando sempre que vai prevalecer as nossas escolhas. Porque os espíritos bons não nos impõem nada. Cabe a nós fazer as escolhas certas. E se fizer, acredite, ainda na Terra encontraremos e vivemos felizes. Sim. Então, assim, a vida na Terra, de novo, né, é desafio constante. Tá? E cada um de nós tem que saber o que esses desafios
propõe para nós. Porque as estradas, como diz o Cristo, né? As estradas largas, confortáveis, no seu início de partida, elas têm os montes. E por que confortável no início de partida? Porque todo o caminho para uma queda grande, ele começa com a promessa maravilhosa. Aí você se envereda nele. Só que quando você vê, acabou o asfalto e você já está caminhando no meio dos espinhos. E não dá para voltar tão fácil. Né? A ilusão nos convida a experimentar caminhos que nós efetivamente, se estivéssemos um pouquinho mais desperto, nós não iríamos. Então a vigilância, ela é constante. Instrui, a proposta de instruir-nos, ela é inquestionável e um caminho sem volta. Se você não se instrui, né, eu lembro, e aí eu vou tomar mais uns 5 minutos, se você não se instrui, você é obrigado a acreditar em tudo que os outros dizem. Então, se você está dentro de casa, sentado contra a parede, o seu olhar é só para essa parede aqui. Tem uma janela aqui, mas você se nega a olhar nela. E lá fora está um dia extremamente chuvoso, uma tempestade terrível. E você pergunta para alguém, como é que está o tempo? E alguém fala, não, está lindo. Hoje está um dia ensolarado, maravilhoso. E você é obrigado a acreditar. Porque você não se propôs a validar. Você não se propôs a buscar a informação. É dessa mesma maneira que nós encontramos no Espiritismo. E nas religiões como um todo. Então você chega, tem dúvida, e você quer acreditar em tudo que os espíritos falam. E nós temos espíritos falantes que falam de tudo. Né? Como nas redes sociais. Especialmente daquilo que nós queremos ouvir. E aí nos encantamos. E aí tiramos, né? Nos colocamos contra a parede. Transformamos a criatura dos nossos olhos e deixamos ele nos guiar. E quando nos percebemos, já estamos ladeira abaixo. Isso. A parte boa é que nem tudo está perdido, tá? Mesmo nesse mundo de caos das redes sociais, existem muitas coisas boas. Todavia, se faz necessário que sejamos muito criteriosos. Aonde a gente vai investir o tempo disponível que temos? De que nós queremos nos alimentar? Né? Ajudar a divulgar os discursos de ódios ou buscar uma informação que nos seja útil e harmoniosa para a nossa vida? Um esclarecimento. Você vai no YouTube, por exemplo, quantas palestras espíritas você não encontra lá? Maravilhosas. De todos os tipos de temas possíveis. Né? Só basta que você queira ouvir. Quantas músicas você não encontra ali naquele meio? Só basta você querer ouvir. Tá? Mas é você que tem que se posicionar. E para isso, você precisa já saber do que você precisa. Tá? Porque entrar nas redes sociais e sair clicando em tudo equivale a você entrar num barco, pedir para alguém largar no mar, sem remo, sem vela, sem motor, você vai para onde o vento bater. Depois não pode reclamar dos acidentes que vai surgir no teu caminho.